foi para casa, mas ela não foi só. O Senhor Glória a Deus. Amém, igreja? Amém? Quem está vendo Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem está vendo Jesus, dá glória a Deus. Todos alegres, papai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu também estou muito feliz com meu Deus. Porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele é santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Sobre todos os santos. Amém? Fazer com que ela tropeçasse e caísse, mas o Senhor Jesus não permitiu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Eita, Deus é bom demais. Abre sua Bíblia, igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos para o capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 3. Glória a Deus. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo encontrou então, né? Diz assim a palavra do Senhor para a igreja. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos lá para o versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
Vamos lá para o versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Amém, igreja? Pode se sentar, fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, há uma estrada chamada Damasco na vida de cada um de nós. Aleluia. Uma estrada que nós achamos estar nos levando à justiça, mas na verdade está nos levando ao confronto com a verdade de Deus. E hoje eu quero falar da transformação, mas não da transformação superficial. Daquela transformação de fachada. Aquela transformação que para muitos evangelistas de Milson aparece, mas que para Deus não vale de nada. Aquela transformação missionária do carro da boca para fora. Eu quero falar, na verdade, nessa noite com a igreja, da metanoia, ou seja, da mudança radical de mente, alma e de propósito na vida de cada um. Glória a Deus. Aquela transformação missionariana que vem de dentro do coração, de dentro da alma. Como aconteceu com Saulo de Tarso. Glória a Deus. Aleluia. Saulo, ele era um homem zeloso, conhecedor da lei, formado aos pés de Gamaliel, mas ele era um homem cheio de zelo, sem nenhum discernimento, sem nenhuma fé, sem nenhuma paixão ou sem nenhuma direção. Aleluia. Ele acreditava somente naquilo que ele queria acreditar. Glória a Deus. Aleluia. O zelo sem conhecimento é destruição na vida de um crente. Não adianta você querer guardar sem conhecer, missionário do campo. Aleluia. Tem muitas religiões aí, tem uma religião, por exemplo, que guarda o sábado. Não acho errado. O Pai descansou no 7º dia, e o 7º dia, segundo o nosso calendário, é o sábado, já que a semana começa no domingo. Mas o que adianta eu guardar o sábado se eu não tiver o conhecimento da palavra? Só porque a religião diz que eu tenho que fazer? Não, ninguém está aqui para fazer porque a religião diz que tem que fazer. Você está aqui para fazer porque o Pai manda você fazer. Porque o Pai te deu o conhecimento para você fazer. Glória a Deus. E Paulo, ele conhecia a letra da lei, mas ele não conhecia o Deus da graça. Aleluia. E quantos cristãos ainda vivem como Saulo? Dentro da igreja, mas fora do propósito. Tem muitos. Muitos. Muitos cristãos cheios de argumento, mas vazios de espírito. Muitos cristãos cumprindo mandamentos, mas sem intimidade com Deus. Aleluia. Não há mandamento sem intimidade. Para você seguir os mandamentos, você precisa ter intimidade com o Pai. Aleluia. Porque quem te dá a direção de tudo é Ele. Mas a estrada de Damasco, ela simboliza o lugar do colapso, do orgulho humano. É quando a luz da glória de Deus confronta a escuridão da alma de Saulo, como nós acabamos de ler. Glória a Deus. Ele cai por terra, porque ninguém permanece de pé diante do Deus Santo de Israel. Aleluia. Nós temos que curvar diante
do nosso rei. E quem é o rei maior? Se chama Jesus Cristo. Ele teve que se curvar diante do rei dos reis. Aleluia. Lá no livro de Isaías, vai falar assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Ou seja, quando a luz de Cristo ela te alcança, você vê o que está errado, não ao seu redor, mas dentro de você. Aleluia. Mas quando você não vê a luz de Cristo, você quer apontar o erro no seu irmão. Você quer apontar o erro no próximo, mas não enxerga o erro que está dentro de você mesmo. Aleluia. E não cabe a nós um julgamento. Aleluia. O julgamento cabe somente a Deus. Aleluia. Nós não viemos para essa terra para julgar ninguém. Pelo contrário, nós viemos nessa terra para poder ser julgado. Aleluia. E mais adiante, no livro de Atos, nós acabamos de ler, diz assim: Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nada. Glória a Deus. A cegueira de Saulo foi o começo da verdadeira visão. Ou seja, das trevas à verdade. Aleluia. E muitas pessoas acham que estão enxergando bem porque tem teologia, tem cargo, tem posição, tem influência dentro das igrejas. Mas ainda não tiveram um encontro que os deixou cegos para o mundo e abertos para o céu. Você não precisa enxergar o que está no mundo, você precisa enxergar o que vem da glória, o que vem lá de cima. Você precisa enxergar com seus olhos espirituais, deixar de querer ver somente com o olho carnal. Porque os olhos espirituais te mostram além do que você precisa ver. Os olhos da carne só mostram aquilo que você quer ver. Glória a Deus. Mas o olho espiritual te faz enxergar além. E é necessário entregar a sua visão espiritual para Deus. Aleluia. Deixar aquela cegueira que faz você não enxergar o que Deus quer com você cair por terra e começar a enxergar, porque Deus quer que você veja assim como Saulo viu. Aleluia. A cegueira momentânea foi o começo da revelação eterna. E foi nesse escuro que Deus começou a formar o novo homem. Foi nesse escuro que Deus começou a fazer a transformação na vida daquele que perseguia. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós precisamos estar na escuridão para poder enxergar. Ah, mas como é que eu vou enxergar no escuro? No escuro eu não enxergo nada. Feche os seus olhos carnais, porque os seus olhos carnais não precisam enxergar o que Deus quer com você. Aleluia. Aleluia. Pelo contrário, seus olhos carnais nunca vai mostrar para você o que Deus quer. Aleluia. A visão que você precisa usar é a visão do Espírito. Ah, eu fui batizado pelo Espírito Santo, mas Deus não fala comigo, porque você ainda não deu lugar para ele falar. Aí eu fui batizado pelo Espírito Santo, mas eu não sei falar em línguas, porque você ainda não deixou ser usado para falar. Ah, mas eu fui batizado pelo Espírito Santo e não senti nada. Então você não foi batizado pelo Espírito Santo. Porque alguma coisa com o batismo do Espírito Santo você tem que sentir. Aleluia. Não tem batismo no Espírito Santo sem sentir alguma coisa. Aleluia. Ah, mas eu não senti nada. Não é possível que você não conseguiu nem se derramar em lágrimas dentro de uma igreja com batismo. Porque eu vou falar um negócio para você. O batismo do Espírito Santo não me ensinou a falar em língua. Mas o batismo do Espírito Santo me tocou de uma maneira que eu tive que virar as costas para a igreja, porque eu estava com vergonha do tanto que eu estava chorando. Aleluia. Eu chorava copiosamente, pior que menino quando estava fazendo manha. Aleluia. Lágrimas escorria. Mas aí eu fui bobo. Eu não tenho que ter vergonha de ser batizado. Eu tenho que deixar ser batizado. Para Deus a gente não tem que ter vergonha de nada, evangelho. Porque Ele não tem vergonha de assumir você, mesmo com os erros que você teve. Aleluia. Mesmo com seus erros, com suas falhas, Ele te assume como filho. Como filha. Te coloca debaixo das asas, se protegendo de tudo e de todos. Aleluia. Transforma a sua vida, muda seu caráter, molda
Aquilo que precisa ser moldado. Aleluia. E muitas vezes nós temos vergonha, missionaria. Muitas vezes, e na maioria dos crentes que nós temos visto hoje, missionário do Carmo, é aquele crente que só é crente dentro da igreja. Pisou para fora, não fala de Deus perto dele, não. Misericórdia. Está comprando briga com alguém. Está cheio de crente assim, evangelista. Passou da porta da igreja para fora, você não precisa falar mais de Deus para ele, não. Você está comprando briga. O verdadeiro crente, ele fala de Deus em qualquer lugar que ele estiver. Até sozinho ele fala de Deus. Aleluia. Hoje eu estava lá na igreja, na sede, com o apóstolo Marco, com o outro irmão lá, mexendo em algumas coisas lá, e o apóstolo brincou com o rapaz, sua ovelha passou aí. Falou, misericórdia. Não, não é misericórdia não. Porque a palavra do Senhor, ele manda nós irmos e formarmos discípulos. Quantos discípulos você já formou? Porque se você não está formando discípulos, você está fazendo a obra de maneira errada. Mas como eu formo discípulo, ninguém vai me seguir. Seus filhos são seus discípulos. Seu marido, sua esposa são seus discípulos. Seu pai, sua mãe, talvez não conheçam a palavra, são seus discípulos. Seus sobrinhos são seus discípulos. A sua casa é cheia de discípulos para você ensinar. E talvez você não esteja ensinando. Aleluia. Mas você sabe o que acontece, missionária Eliana? A nossa casa é o pior lugar para se formar discípulo. Porque na nossa casa todo mundo conhece a nossa história e vai querer apontar o dedo. Ah, você era desse jeito e agora está querendo dar uma de crente. Aí você fala, você falou bem. Eu era, mas Deus me transformou e pode transformar você também. Você tem argumento para isso porque você aprende a palavra. Glória a Deus. Você tem argumento para isso. Você aprende todos os dias, quando você vem na igreja, um pouco mais da palavra do Senhor. E se você deixar Deus te usar, você aprende mais ainda. Porque se você deixar Deus te usar, não é com o que você aprende na igreja que você vai ter argumento para usar lá fora na rua. É com o que Deus vai colocar dentro de você para você falar. Eu costumo falar sempre que eu prego aqui. Eu preparo o esboço, faço tudo bonitinho lá dentro da minha casa. Chega aqui, eu até começo a usar. Mas depois Deus fala, não é isso que eu quero de você. Aleluia. O que eu quero de você é algo diferente. Aleluia. Aquilo que você estudou, eu falei, foi para você. O que eu quero com a minha igreja é outra coisa. Porque Deus fala com a gente antes de falar com você. Quando a gente vai pregar, Deus já falou com a gente quando a gente estuda. Aí quando a gente chega na igreja, Deus não quer falar a mesma coisa, porque a mensagem já não é mais para nós, é para passar adiante. Aleluia, Deus, é verdade. É diferente. Paulo, ele perseguia. Na verdade, Saulo perseguia, que Paulo não perseguiu ninguém. Coitado de Paulo. Quem perseguiu foi Saulo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Forma discípulos, igreja. Comece a formar. Porque Deus está formando em você novo homem, nova mulher. Aí Deus vai e convoca Ananias para ir até Saulo. Ananias, como a maioria dos profetas daquela época, questionaram a Deus. Deus, tu sabes tudo que ele fez contra teus servos. Perseguiu a todos, matou a quase todos. E ainda me mandas ir até ele. Ou seja, ele estava com medo de ser mais um morto na mão de Saulo. Mas Ananias não conhecia o caráter moldado por Deus na vida dele. Ele sabia o que contavam para ele. Assim como você sabe de muitas pessoas hoje que talvez circulem em você, você sabe aquilo que contam para você, mas você não sabe o molde que Deus fez. O agir de Deus na vida das pessoas. Porque Deus transforma, Deus transformou a minha vida. Aleluia.
Eu costumo dizer sempre assim, missionária Eliana, eu não era perseguidor de crente, não. Mas eu também não gostava de crente de jeito nenhum. Eu não gostava de crente. Eu, para passar na igreja, na porta do igreja, eu atravessava a rua que eu não queria passar nem na porta. Na minha escola, se tivesse colega na minha sala que fosse crente, eu não queria ter amizade com ele. Sabe por quê? Porque eu achava que crente era fanático, era doente. É esse povo que só fica falando de Deus, que não lá saber de crente, não. Para mim, igreja era só final de semana ir para a igreja e acabou. E olha lá que eu nem prestava atenção, ia para a igreja católica, nem prestava atenção no que o padre estava falando. Se você perguntar para mim o que o padre falou um dia na minha vida, eu não lembro. Não sei. Porque a gente ia para a igreja católica sem intenção de prestar atenção no culto, não, só para ver até a roupa que a pessoa está vestindo. Ah, fulano ficou a roupa daquele jeito para a igreja. Fulano estava com a cara toda pintada lá na igreja. Católico, a maioria desse jeito. Vai para a igreja para poder reparar. E diz que vai para a igreja para poder rezar. Rezar nada. Bando de hipócrita que fica lá reparando. Tem uns que sentam até no fundo, para poder ter a visão melhor de todo mundo que está lá dentro, missionário. Eu vou sentar aqui atrás, que daqui de trás eu vejo todo mundo que entrou. Não vou generalizar, não, porque tem muito católico bom também. Mas tem católico que. E tem crente também que vai para a igreja para ficar reparando nos outros também, né? Convenhamos. Tá cheio de crente. A missionária foi para a igreja hoje de chinela, andava toda chique, hoje ela foi de chinela havaiana. Chinela havaiana é chique, passa na televisão, você não sabe. Chinela havaiana patrocina até a seleção brasileira aí. Vai falar que essa chinela havaiana não é chique? A havaiana é muito mais chique que muito sapato que você está calçando aí. Já viu o preço da sandália lá no BH, lá no Cordeiro? Chinela havaiana tá quase o preço de uma Kenner. Mas, igreja, Ananias, ele não conhecia Saulo. Mas ele era intimamente sensível à voz de Deus. E Deus, ele usa Ananias para abrir os olhos de quem um dia matava crente. Ou seja, nunca despreze o seu papel na história de alguém. Você pode ser instrumento que Deus usa para levantar o próximo Paulo da sua geração. Você pode ser aquele que Deus manda ir na casa de alguém que não conhece a palavra de Deus para poder transformar a vida dele e fazer ele conhecer Jesus. Eu acabei de falar aqui, ide e forme discípulos. E tem um outro ide da palavra de Deus, é ide e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem pregado o evangelho? Esse dia eu estava convidando uma pessoa para poder vir pregar aqui na igreja. A pessoa vai vir para mim e fala assim, eu não estou pregando. Então você não está fazendo a vontade do Pai. Se você era pregador, parou de pregar, volta. Porque você deixou de fazer a vontade de Deus por algum motivo. Eu não sei qual é. Mas deixou. Porque se você pregava, então você é pregador. Você levou o evangelho a toda criatura. Então volta a levar. Porque quando a gente começa a fazer a obra, não se deve parar. Não se deve parar. Obra não se larga no meio do caminho. Obra no meio do caminho é coisa inacabada. E coisa inacabada não é bom. Deus não vai entregar nada na sua mão sem ele terminar. Ele não vai entregar a bênção na sua mão pela metade, não. Ele vai entregar a bênção inteira. E por que você não vai fazer a obra inteira? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas aí, lá no livro de Atos, capítulo 13, no verso 9, diz assim, então Saulo, que também se chama Paulo, mas Paulo não é apenas um novo nome, é um novo chamado. Saulo significa pedido, desejado, e Paulo significa pequeno, diminuído. Ou seja, quanto menor você se coloca diante de Deus, mais a sua graça te alcança.
Aleluia, Jesus. Quanto menor você se põe diante do Pai, maior é a bênção que Ele tem para te entregar. E quando o homem se diminui, Deus cresce na vida do homem. Quando o crente se diminui, Deus cresce na vida do crente. O livro de João, no capítulo 3, do verso 30, vai falar que importa que ele cresça e eu diminua. A transformação de Saulo para Paulo é uma jornada da soberba para a humildade, da religião para a revelação, da letra para o espírito. É uma jornada do mal para o bem. É uma jornada, evangelista Emilson, do perseguidor para o perseguido. E lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 9 e 10, diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo nunca mais foi o mesmo, igreja. De perseguidor da igreja, ele passou a edificar igrejas. De orgulhoso fariseu, passou a ser servo de todos. Ele passou do orgulho para a humildade. E tem crente passando da humildade para o orgulho. Tem crente que entrou agora na igreja, pegou o microfone e pregar a primeira vez. Aí eu preguei melhor do que fulano. Eu não gosto da pregação dele, eu gosto é da minha. A sua pode ser boa, aos olhos de Deus, mas de repente pode ser ruim para alguém também. Assim como a pregação do seu irmão que você critica, pode ser ruim para você, mas para Deus é uma das melhores. Porque nós não estamos aqui para fazer a vontade do homem, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu gosto de falar igual o evangelho. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para fazer o que Deus manda. Nós já passamos do período de ter que mimar a crente. Chamar de meu fofinho. Coisinha linda, fofucha. Agora é hora de aprender a verdadeira palavra. Porque os dias estão se findando. A volta de Deus está cada dia mais próxima. E se eu não pregar a palavra verdadeira, Deus vai cobrar, não vai ser de você, vai ser de mim. Quem vai ter que se entender com Deus, porque eu estou pregando uma palavra de mimo para a igreja. Ah, você não pregou a palavra verdadeira, você foi agradar aqueles que estavam lá, e eu não quero que você vá agradar, eu quero que você faça a minha vontade. É a vontade de Deus que eu tenho que fazer. E a graça, ela não apenas perdoa, mas a graça transforma e a graça, ela envia. Mas envia o quê? Ela envia você para fazer o chamado de Deus. Ela envia você para atender o que Deus quer que você faça. Eu quero perguntar para você nessa noite. Qual é a estrada de Damasco que tem na sua vida hoje? Aonde Deus está querendo te parar para transformar? Será que você tem sido Saulo por tempo demais? Será que já não está na hora de você mudar para Paulo? Deus, ele não está atrás do seu desempenho. Ele está atrás do seu coração. Deus, ele não quer que você apenas mude de comportamento. Ele quer te dar uma nova identidade. E hoje, o Senhor Deus, ele te chama pelo seu nome. Assim como ele falou com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não resista à luz. Não fuja da voz. Não rejeite a graça que Deus tem para a tua vida.
Se você está no chão, quebrado, cego, confuso, é sinal de que o céu está prestes a te levantar com um novo nome, uma nova missão, um novo poder. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 5, diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Tem coisa nova para ser feita na sua vida. Tem transformação para ser feita na sua vida. E essa noite você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, como Paulo saiu. Com escama caindo dos seus olhos. Com propósito renovado por Deus. Com chamado restaurado por Deus. Então, se levanta e seja testemunha do que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Não seja mais o crente preguiçoso. Não seja mais o crente que quando você recebe uma oportunidade, você fala assim, hoje não. Não seja mais o crente que quando você recebe uma revelação, você fala, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Porque quando você diz que você não pode, você não está acreditando nem no poder de Deus na sua vida. Porque Ele capacita quando Ele quer usar. Eu falei aqui a respeito da minha vida. Que eu era um Saulo da vida. Não gostava de crente de jeito nenhum. Nem para ser amigo meu. Não gostava. E eu nunca achei que eu fosse estar em cima de um altar. Pregando a palavra de Deus. Mas Ele me capacitou. Aleluia. Eu fui criticado quando eu comecei a cantar dentro da igreja. Me falaram que minha voz era feia, horrorosa. E se fosse eu tinha vergonha de pegar no microfone. Eu jurei que eu não pegasse no microfone nunca mais na minha vida. Mas Deus, Ele tinha um propósito comigo. Aleluia. E hoje eu pego o microfone e canto. As pessoas não só gostam, como pedem que eu volte para fazer. Muitas pessoas já foram batizadas no Espírito Santo através de um louvor. Muitas pessoas já aceitaram Jesus através de um louvor. Eu não estou aqui querendo me gabar, não. Eu só estou querendo que você entenda o que o Espírito Santo fez na minha vida. Se fez comigo, pode fazer com você. Porque Deus ele não está aqui para fazer transformação só na minha vida, não. Ele está aqui para fazer a transformação na sua vida também. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu quero que você se coloque de pé nessa noite.